O termo Aedes aegypti vem do grego odioso, desagradável, e do latim, do Egito. O mosquito transmissor da dengue é originário do Egito, na África, e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI, por meio de navios que traficavam escravos. Ele foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, mas seu nome definitivo, Aedes aegypti, só seria estabelecido em 1818. No Brasil, os primeiros relatos de dengue datam o final do século XIX, em Curitiba, no Paraná, e do início do século XX, em Niterói, no Rio de Janeiro. No início do século XX, o mosquito já era um problema, mas não por conta da dengue. Na época, a principal preocupação era a transmissão da febre amarela urbana. Em 1955, o Brasil erradicou o Aedes aegypti como resultado de medidas para controle da doença. Mas no final da década de 1960, foi verificado que o vetor estava presente novamente em território nacional. Hoje, o mosquito é encontrado em todos os estados brasileiros. Os olhares sobre o mosquito Aedes aegypti atualmente são voltados para seu papel como transmissor da dengue. Muito se conhece dos hábitos e do ciclo biológico desses mosquitos, porém pouco dessas informações chegam às comunidades. Para controlar, é preciso conhecer. Apresentaremos a seguir as imagens que revelam, na intimidade, a vida dos Aedes aegypti.
E até mesmo ocasionar a morte. Já a chikungunya, ela causa febre, dores no corpo, mas essas dores são principalmente sentidas nas articulações. Os sintomas duram em torno de 2 semanas, mas essas dores articulares podem chegar a durar meses. Casos de morte na chikungunya já são um pouco mais raros, mas os sintomas causam ao infectado uma disposição muito baixa. A Zika tem sintomas mais leves, como febre baixa, olhos avermelhados e coceiras, e a duração dela não é mais do que 7 dias. Porém, ela tem sido associada a casos de microcefalia e a síndromes neurológicas que causam paralisia. Não existe medicamentos ou vacinas para tratar ou evitar alguma dessas doenças. O tratamento para dengue, chikungunya e Zika são bem parecidos e se baseiam em cuidados pessoais como repouso e ingestão de bastante líquido. A melhor forma realmente importante no que se refere à dengue é a prevenção. Por isso, evite o acúmulo de água. Como nós já falamos anteriormente, a fêmea do mosquito coloca os seus ovos em recipientes com água. Portanto, jogue fora pneus velhos, vire de cabeça para baixo as garrafas, lave a vasilha de água do seu bichinho de estimação e também mantenha fechada as tampas de caixa d'água e cisternas. Outra coisa importante é colocar desinfetante em ralos que não são muito usados. Por exemplo, ralo da garagem ou ralo de algum banheiro que você tenha no quintal. Coloque um desinfetante lá porque ele pode acumular água e se tornar um criadouro do mosquito. O uso de inseticidas e repelentes também é uma boa ideia. Se vier na embalagem contendo que há proteção contra o mosquito da dengue, eles também são eficazes. Ações assistenciais da Fundação Municipal de Saúde, a médica Marilis Borba. Doutora Marilis, bom dia. Bom dia, Nádia. O período chuvoso ainda não começou, mas a preocupação da Fundação Municipal de Saúde para o alerta e combate à dengue já está crescendo e a preocupação precisa realmente ser renovada, porque todos os anos o mosquito vem. A gente teve no ano passado a dengue hemorrágica e tivemos o tipo 4, que é um tipo agressivo também da doença. Então, quais são as ações iniciais para esse começo de 2012? Bem, nós desde o ano passado já estamos trabalhando nesse sentido, tanto é que no início de novembro nós iniciamos uma reciclagem com todos os agentes comunitários de saúde. Foi em torno de cerca de 1.400 profissionais reciclados. Vamos iniciar nos próximos dias uma reciclagem com os agentes de endemias. Já começamos conversar com a classe médica, especialmente com os pediatras e os médicos que atendem crianças, em virtude de que, com a circulação do vírus 4, que se dá desde do janeiro do ano passado, então a possibilidade de criança que já teve dengue pelo tipo 1, pelo tipo 2 ou pelo tipo 3, ter também pelo tipo 4. E estamos ainda intensificando a nossa vigilância epidemiológica no sentido de verificar os casos e detectar os criadouros.
Doutora Marilis, qual é a diferença dessa dengue tipo 4? Ela é mais agressiva, ela é mais perigosa? Só quem já teve os outros tipos da doença é que pode ter o tipo 4? Não, qualquer um de nós, qualquer um pode ter pela primeira vez dengue pelo vírus tipo 4. O que acontece com a dengue não é que um vírus é mais agressivo do que outro. O que acontece é a reação do nosso corpo a uma segunda, terceira, quarta vez ter dengue. Que aí o nosso corpo guarda a memória das vezes anteriores e reage de maneira mais violenta, mais grave. E como é que é esta maneira? A reação inflamatória que o vírus provoca nos nossos vasos, artérias e veias, essa reação inflamatória se torna mais grave, levando à dengue complicada e podendo também ocorrer a dengue hemorrágica. Por isso que é tão importante evitar e por isso que cada vez que a gente fala numa campanha de combate à dengue, a gente renova todos aqueles cuidados básicos, essenciais, porque a vigilância precisa ser permanente, ainda mais quando a gente está prestes a um período chuvoso, né, doutora Maria? Exatamente. Inclusive, o que a gente nota, comparando o número de casos de 2011 com 2010, que apesar do número ter mais do que dobrado em 2011, o número de dengue complicado e de dengue hemorrágica foi 50% menor. Então, ocorreu 25% do número de casos de 2010. Agora, eu acho que se deve a informação a esse trabalho da Fundação, de todos os funcionários, de vocês da imprensa, e que a gente tem enfatizado muito a hidratação. Você está com febre, não interessa a causa. Por favor, ingira líquido e urine transparente, feita a água da torneira ou a água que você bebe. Isso já ajuda bastante. Ajuda porque o corpo trabalha em condições próximas da ideal. E aí, nos primeiros sintomas, vamos lembrar os sintomas da dengue, doutora Marilis? Dor no corpo, febre, dor principalmente no caroço do olho, no globo ocular, uma dor muscular muito grande e também uma falta de coragem, né? Você fica num desânimo muito grande. E os sinais de alerta que devem ser enfatizados é você começar com dor na barriga, uma dor atravessada, que a gente chama, dor em barra, insistente, vômitos, e que quando você muda de posição, você está deitado e você fica sentado, você tem uma tontura. Então, isso é um sinal de alerta, é um sinal grave que enquanto você se dirige à unidade de saúde, por favor, vá ingerindo líquido para que você melhore a sua hidratação. Tá, aí são as dicas da doutora Marilis Borba, que é coordenadora de ações assistenciais da Fundação Municipal de Saúde. Como vocês viram aqui, o controle já começou, o controle para evitar que a dengue se alastre, se espalhe. A sua colaboração é extremamente importante, né, eliminando os criadores do mosquito da dengue. E a gente espera que 2012 seja um ano bom, como foi em 2011, que nós não tivemos casos tão graves assim da doença, não como aquele ano. Qual foi aquele ano, doutora Maria? 2007. 2007 nós tivemos aqui casos terríveis de mortes. Tivemos 10 óbitos, 6 sendo criança. E tivemos, por exemplo, 47 casos de dengue hemorrágica. Foi um ano terrível, né? Foi um ano muito ruim. Mas nós esperamos e, com isso, queria alertar as pessoas que com essa chuva, que às vezes chove num bairro e não chove em outro, são os cacos de vidro em cima do muro, que as pessoas colocam em sinal de proteção, as caixas d'água, as calhas e as marquises. Presta atenção. E, principalmente, 82% dos criadores encontrados em Teresina são em depósito de água para uso domiciliar. Que as pessoas armazenam água porque não tem um abastecimento contínuo. Tá aí, então. Obrigada, doutora Marilis. Um bom dia para a senhora.